Liam tem uma vida deplorável e patética. Ele não consegue passar um tempo de qualidade com sua família há quase uma década. Quando Liam chega em sua casa depois do trabalho, sua esposa Mika o cumprimenta e pergunta sobre sua filha Konami. Sua esposa explica que Konami já estava dormindo, mas que passou o dia todo pedindo por um cachorro. Liam não tem certeza se conseguem arcar com os custos de um cachorro no momento, mas ao olhar para sua filha dormindo, ele acha que pode valer a pena. Mesmo que isso signifique trabalhar mais horas por algumas semanas, ele está disposto a considerar. No dia seguinte, ele leva Konami até uma loja de animais para comprar um cachorro para ela, e ela fica genuinamente radiante. Mika fica surpresa por Liam ter concordado com a ideia, considerando que isso só aumentaria a responsabilidade dele, que já é grande, mas ele não se importa. No dia seguinte, no trabalho, o chefe de Liam grita com ele por não ter enviado um relatório no prazo. Liam aponta que, na verdade, ele enviou o relatório, mas seu chefe estava em um clube se divertindo naquele dia, então não viu a mensagem. Mesmo assim, ele consegue colocar a culpa em Liam. O trabalho é uma luta diária para Liam, seja lidando com seu chefe descuidado ou com seus subordinados desrespeitosos. No dia seguinte, enquanto Liam está no trem a caminho do trabalho, ele recebe uma mensagem de seu amigo, Nida. Nida lhe fala sobre um novo jogo de videogame e pergunta se ele pode ajudá-la a comprar um. Liam não consegue parar de rir com a obsessão de Nida por videogames, mas sendo um bom amigo, ele concorda em ir até a loja para pegar um para ele. Ele sai do trem e abre o GPS no celular para encontrar a loja, mas como não conhece bem a região, acaba se perdendo. Enquanto olha ao redor, esperando encontrar a loja, algo inesperado chama sua atenção. Sua esposa está em um encontro com um homem aleatório. A princípio, Liam não consegue acreditar no que está vendo, especialmente porque Mika lhe disse que estava levando Konami ao clube de esportes naquele dia, mas ela nunca foi. Naquela noite, Liam chega em casa após o trabalho e pergunta a Mika como foi o dia dela. Sua esposa mente dizendo que só levou Konami para o treino de espada e nada mais. Liam quase confessa que havia um encontro, mas no final ele finge que está tudo bem. Precisando de um tempo para pensar, Liam caminha pela cidade. Seus pés o levam de volta ao mesmo lugar onde ele viu sua esposa em um encontro no dia anterior. Desta vez, o local está vazio, mas esse breve alívio desaparece no momento em que ele ouve Mika conversando ao telefone com um homem que ele suspeita ser seu amante. Para seu horror, ela até levou Konami junto. Liam se agarra à esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, esse homem seja nada mais que um amigo próximo. Mas então Konami o chama de pai, e nesse instante, seu mundo inteiro desaba. Atordoado, ele volta ao trabalho. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Mika, que lhe diz que Konami sofreu um acidente. Em pânico, Liam corre para o hospital. Quando chega lá, Liam imediatamente pergunta a Mika onde está Konami. Nesse momento, o médico sai e pergunta se eles são os pais de Konami. Após ambos confirmarem, o médico explica que a filha deles precisa de uma transfusão de sangue. Liam diz que seu tipo sanguíneo é AB positivo, enquanto Mika confirma que o dela é O positivo. Ao ouvir isso, o médico imediatamente solicita que Mika o acompanhe até a sala de cirurgia para a transfusão. Confuso, Liam questiona por que ele não poderia ser o doador em vez disso. O médico então esclarece que, como Konami tem tipo sanguíneo O, o sangue AB positivo de Liam seria incompatível com o dela. Enquanto a cirurgia acontece, Liam faz uma pesquisa e descobre que é biologicamente impossível que Konami tenha o sangue do tipo O, se ele for AB. Então, a única conclusão lógica é que ela não é de fato sua filha. Liam finalmente se vira para Mika e exige a verdade. Konami é sua filha? Mas em vez disso, Mika distorce a situação, virando acusação contra ele. Ela afirma que é ela quem deveria estar furiosa, insistindo que ele nunca se importou com a família deles desde o início. Ela insiste que o trabalho de Liam é inútil, já que ele nunca recebe aumentos ou promoções, o que significa que ele não pode fornecer a vida que ela deseja. Liam fica chocado com suas palavras, mas Mika continua gritando que durante os 10 anos de casamento, ela mal teve a oportunidade de vê-lo, forçando a criar Konami sozinho. Ela diz a Liam que ele nunca foi realmente parte dessa família e anuncia que vai levar Konami a sair. Liam questiona para onde ela acha que está indo, mas Mika não responde. Em vez disso, ela vai direto até o quarto de Konami e diz que estão indo embora. Liam tenta segurá-la, mas Mika se solta, deixando-o em pânico. Ele grita que sempre tentou o seu melhor por Konami e implora para ela não o abandonar. Mas então Konami friamente diz que prefere o outro pai dela. Nesse momento, toda a esperança se esvai dele. No dia seguinte, Liam vai trabalhar, ainda de coração partido pela traição de sua família. Mas as coisas pioram, ainda mais quando seu chefe o chama e o acusa de desviar fundos da empresa. Liam
insiste que não fez isso, mas o chefe tem provas de que 50 milhões de ienes foram transferidos para uma conta desconhecida, e os registros de transações indicam que tudo foi feito através do computador de Liam. Com isso, ele é imediatamente demitido. Depois que Liam perdeu o emprego, Mika usou isso como a desculpa perfeita para pedir o divórcio e até entrou com uma ação judicial por pensão alimentícia, apesar de Konami não ser sua filha biológica. Para evitar ir para a cadeia por causa das acusações de desvio, Liam concordou em pagar os 50 milhões de ienes, assumindo um trabalho como trabalhador de construção civil. Ele tenta se apegar à esperança, acreditando que se continuar trabalhando duro, as coisas eventualmente melhorarão. Mas então, durante seu intervalo para o almoço, ele começa a tossir sangue. Mais tarde, naquela noite, ele luta para dormir, pois a tosse com sangue só piora, e a dura realidade o atinge. Ele não pode nem pagar para ver um médico. Sem alternativas para tratamento, ele não tem escolha a não ser deitar na cama e esperar pelo fim inevitável. Mas, quando a vida começa a escapar de seu corpo, uma luz misteriosa aparece acima dele e começa a mostrar uma série de visões. Nessas visões, ele vê a verdade. Foi na verdade seu chefe quem desviou os 50 milhões de ienes usando o computador de Liam, e para piorar as coisas, esse mesmo chefe era o amante de Mika o tempo todo. Na verdade, ela estava envolvida em todo o esquema para incriminá-lo pelo desvio de fundos da empresa. Liam está devastado e luta para aceitar que o que viu pode realmente ser real, mas então um homem misterioso aparece e confirma que tudo é verdade. Ele olha nos olhos de Liam e pergunta se ele realmente vai deixar que eles escapem com uma traição tão vil. E Liam jura fazê-los pagar por tudo que fizeram, mesmo que seja a última coisa que ele faça. Então, Liam pergunta quem ele é e por que está ali. O homem explica que simplesmente se interessou por Liam, porque ele é uma pessoa genuinamente boa. Mas Liam não se impressiona, pois ser um bom homem não lhe trouxe nada no final. Se tivesse a chance de fazer tudo de novo, ele mentiria apenas por si mesmo, colocando suas próprias necessidades acima dos outros. Ao ouvir isso, o homem sorri satisfeito e revela o verdadeiro motivo de sua presença. Ele está oferecendo a Liam a chance de recomeçar em outro mundo. Tudo o que Liam precisa fazer é escolher em qual mundo ele quer ser reencarnado. Pelo que Liam sabe, ele pode acordar como um homem humilde camponês preso à terra, enquanto aeronaves sobrevoam o céu e os nobres ditam seu destino. Mas, porque o homem simpatiza com ele, diz a Liam que ele será reencarnado como filho de um conde que governa um planeta inteiro, apenas para tornar as coisas um pouco melhores para ele. Ao ouvir isso, Liam se sente aliviado por sua próxima vida ser uma melhoria em relação à vida que ele tem. Então, com seu último suspiro, ele assina o contrato e sua alma é transportada para o novo mundo no planeta Hydra. Hoje é o 5º aniversário de Liam, e para comemorar, sua mãe preparou uma festa em sua honra. Ela também tem um presente especial para ele. Quando chegam à próxima sala, ele descobre um enorme bolo junto a uma caixa gigantesca. Empolgado, Liam rasga o presente e encontra um cubo dentro. Sua mãe então explica que este é a ferramenta de personalização do personagem para sua própria criada IA. Com esse controle remoto, ele pode escolher qualquer característica que desejar para a criada. Nesse momento, seu pai se aproxima e diz que também tem um presente especial para Liam, todo o domínio Benfield. Ele pergunta se seu pai está sério em nomeá-lo como o novo conde, e seu pai confirma. No entanto, há uma pequena condição que Liam deve aceitar primeiro. Assim que ele entregar o domínio, seu pai quer se mudar para o planeta imperial com sua esposa e desfrutar de uma vida tranquila. Então ele diz a Liam que, para receber o domínio, precisará concordar em dar-lhe uma mesada mensal. Liam está consumido pela ideia de poder que não percebe o quão estranho é para seu pai estar disposto a entregar tudo para uma criança de verdade. Então, quando o pai de Liam lhe apresenta o contrato para assinar, Liam não se dá o trabalho de lê-lo. Ele simplesmente assina. Após a assinatura ser completada, seu pai pega o contrato e anuncia que ele e sua esposa vão embora. No entanto, Liam ainda não percebe que provavelmente acabou de ser enganado, preferindo ignorar os detalhes suspeitos. Logo depois que Liam é enviado para outro mundo, o homem decide criar mais um pouco de sofrimento antes de voltar para o seu próprio reino. Ele muda o foco para Mika e o chefe de Liam, que ainda estão rindo juntos no restaurante. O chefe de Liam faz uma piada dizendo que se sente um pouco culpado por ter arruinado a vida de Liam daquele jeito. No entanto, Mika responde que não sente pena dele. Em sua visão, ele merece apodrecer por ter jogado fora 10 anos de sua vida. Do nada, um grupo de policiais cerca o chefe e o informa de que ele está sob prisão. Ele tenta argumentar que deve haver algum mal entendido, mas os policiais já revisaram as imagens de vigilância, mostrando Armando para Liam ser acusado de desvio de dinheiro. E com seu benfeitor rico agora indo para a prisão, Mika não receberá mais apoio financeiro, deixando-a completamente miserável. Enquanto isso, o guia está se deliciando com o caos e a dor que conseguiu criar. Agora, a única coisa que resta é transferir a alma de Liam para o outro mundo, e o guia planeja garantir que Liam experimente ainda mais sofrimento lá do que jamais experimentou aqui. Ele está ansioso para se deliciar com cada pedaço do desespero de Liam, assim que ele entender o quão terrível será sua nova vida. E como as pessoas nesse mundo vivem mais tempo, Liam vai ficar preso suportando essa miséria por séculos. Enquanto isso, em outro lugar, Liam acaba de ter sua nova IA feita e está absolutamente radiante. O que ele não esperava, no entanto, era que ela chegaria embalada dentro de uma boneca. Seu mordomo explica
explica que tudo que Lian precisa fazer é tocar no pacote para abri-lo. Seguindo a instrução, Lian faz exatamente isso, e a criada aterriza graciosamente no chão. Ela se apresenta como Amag e o mordomo informa a Lian que a partir de hoje ela atuará como sua assistente pessoal. Algumas horas depois, Lian está desfrutando de uma massagem nos ombros feitas por Amag. Ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas sua mente na verdade tem 36. Mesmo assim, o mordomo observa que 36 é basicamente uma criança neste mundo. Lian fica completamente surpreso com isso. Então, Amag intervém para explicar que a expectativa de vida aqui é em torno de 600 anos, e as pessoas nem são consideradas adultas até chegarem a cerca de 100 anos. Lian não tinha ideia de que a expectativa de vida nesse lugar fosse tão longa. O mordomo de Lian o alerta de que se aproximar demais de Amag não é decisão sábia, já que o Império geralmente nutre um ódio profundo por Iá. Se as pessoas o vissem sendo excessivamente amigável com uma delas, isso poderia gerar rumores problemáticos. Mas, se esse é o caso, por que sua mãe lhe deu um robô de Iá de presente de aniversário? O mordomo admite que foi instruído a manter isso em segredo. Relutantemente, o mordomo revela que os pais de Lian o abandonaram e fugiram. Lian exige saber de que estavam fugindo, e o mordomo esclarece. Eles despejaram a enorme dívida da família Benfield nos ombros de Lian, para que não precisassem enfrentá-la. Lian ainda tenta entender tudo isso. Em sua vida anterior, Lian foi maltratado, explorado e descartado como papel higiênico usado, mas ele promete a si mesmo que não deixará que a mesma coisa aconteça neste mundo. Ele se vira para Amag e pede para que ela se una a ele para garantir que seu futuro seja bem sucedido. E Amag está mais do que disposta a ajudar de todas as formas que puder. Afinal, Lian lhe deu um propósito. Lian se sente aliviado por finalmente ter alguém em quem pode confiar completamente. E ele está realmente ansioso para construir um futuro ao lado de Amag. Mas antes disso, ele decide lhe dar as 3 leis dos robôs que garantirão a segurança da humanidade. Para começar, ele afirma que Amag é proibida de fazer qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Em seguida, ela deve seguir todas as ordens de Lian, a menos que essas ordens contrariem a primeira regra. E por último, ela deve garantir que sua própria proteção a todo momento, desde que isso não entre em conflito com a primeira ou a segunda regra. Com isso resolvido, Lian informa a Amag que pretende restaurar o domínio Benfield à prosperidade e pergunta se ela tem alguma sugestão de como alcançar isso. Amag rapidamente faz uma pesquisa e logo formula uma ideia, mas antes de compartilhá-la com Lian, ela o adverte que, como robô IA, suas propostas podem não se alinhar com os valores do Império. O problema é que Lian sabe quase nada sobre esse mundo, então Amag propõe que ele use uma cápsula de educação. É um dispositivo único capaz de implantar 10 anos de conhecimento diretamente em sua mente em apenas 6 meses. E, como benefício adicional, ele ainda melhora sua condição física durante o processo. Lian concorda que é um bom plano, mas como alguém precisa supervisionar o domínio Benfield enquanto ele estiver dentro, ele concede a Amag o controle administrativo temporário para gerenciar os assuntos na sua ausência. Com a cápsula de educação pronta, Lian se prepara para iniciar o procedimento, mas antes de entrar, ele tem uma última pergunta para Amag. Ele se pergunta se ela é capaz de sentir emoções ou pelo menos algo que se assemelhe a elas. Amag admite que não pode dizer com certeza, mas quando Lian a convidou para trabalhar ao lado dele, seus sistemas registraram um transbordamento de memória em caixinha. Ou para dizer de maneira mais simples, isso a fez feliz. Satisfeito com a resposta, Lian reafirma que está confiando tudo aos cuidados de Amag enquanto entra na cápsula de educação. Depois de algum tempo, a cápsula de educação finalmente se abre e Amag é quem o recebe. Ele então pergunta quanto tempo se passou desde que entrou na cápsula, e Amag responde que já faz 2 anos. Após se vestir, Lian ouve enquanto Amag descreve as condições econômicas atuais do território Benfield, e tudo parece estar indo bem, o que leva Lian a agradecê-la por todo o esforço que ela dedicou. Lian menciona que quer dar uma olhada no território, então Amag escolhe levá-lo primeiro aos estaleiros de naves de guerra. É, na verdade, a primeira vez que Lian vê o território com os próprios olhos. Ele acha os trajes de batalha particularmente fascinantes. Curioso, ele pergunta a Amag se pode pilotar um, e ela fica mais do que feliz em organizar um teste para ele. Ela explica que a armadura lida automaticamente com os movimentos básicos, então tudo que Lian precisa fazer é imaginar a ação que precisa realizar, e o traje executará. Ele decide tentar, e assim que os sistemas de armadura se ativam, Lian descobre que consegue se mover livremente nela, expressando seu desejo de testá-la em combate. Lian se surpreende quando Amag diz que pode organizar uma batalha simulação para ele. Pouco depois, Mashida, o chefe da força de defesa do planeta, chega para duelar com Lian. No momento em que a luta começa, Lian avança e ataca Mashida. Embora Mashida bloqueie o golpe, ele finge ter sido derrotado. Mashida não é um bom ator, então Lian logo percebe que ele está pegando leve e não gosta nada disso. Ele ordena que Mashida lute de verdade, e é como uma ordem direta de seu lord. Mashida não tem escolha a não ser obedecer. Quando Lian ataca novamente, Mashida segura sua espada, o desarma com facilidade e o derruba no chão. Chocado com a rapidez da derrota, Lian tenta entender o que aconteceu. Amag então esclarece que os movimentos do traje dependem inteiramente da visualização mental do usuário, o que significa que lutar
lutadores experientes como Machida, com anos de combate, têm um controle muito superior. Por causa dessa derrota humilhante, Liam instrui Brian a encontrar um instrutor de combate. Imediatamente, Brian tenta convencê-lo de que não há necessidade real de aprender a lutar, mas Liam está firme em sua decisão e se recusa a aceitar objeções. Algum tempo depois, Liam conhece um homem chamado Yasuji. Liam fica empolgado, achando Yasuji incrivelmente estiloso. Ele se apresenta e expressa seu desejo de que Yasuji seja seu instrutor. Yasuji concorda em assumir o papel de professor de Liam, mas Amagi tem suas dúvidas e sente que contratar Yasuji pode não ser uma boa ideia. Liam não discorda que Yasuji parece suspeito, mas como ele se comporta como um verdadeiro samurai, Liam está disposto a ignorar essas dúvidas. Se Liam acredita que Yasuji seria um instrutor competente, Amagi sabe que não pode se opor à decisão, embora insista que ele pelo menos confirme as habilidades de Yasuji primeiro. Seguindo o conselho dela, Liam pede uma demonstração rápida. Yasuji prontamente concorda e os guia até uma clareira na floresta, onde já preparou vários postes de madeira para o treino. Antes de começar, ele informa Liam de que está prestes a demonstrar sua técnica secreta chamada o Caminho do Flash, e que não iria repeti-la novamente. Liam é instruído a prestar bastante atenção. Entendendo a importância, Liam pede para Amagi começar a gravar para que ele possa rever mais tarde. Yasuji então se posiciona, puxa parcialmente a espada da bainha e aguarda novamente. No instante seguinte, todos os pilares ao redor de Yasuji são cortados ao meio com precisão. Liam fica genuinamente impressionado com o que acabou de testemunhar. Um ser humano se mover tão rápido assim nem deveria ser possível. Então, ele pede para Amagi reproduzir a gravação em câmera lenta para ver exatamente como Yasuji realizou aquilo. Mas, por mais que Amagi desacelere o vídeo, não há qualquer sinal de que Yasuji realmente tenha desembainhado a espada. Liam conclui que Yasuji deve ter se movido tão rápido que as câmeras não conseguiram capturar, o que só reforça sua crença de que ele é incrível, e então pede com entusiasmo para se tornar seu discípulo. Naquela noite, Yasuji volta até a clareira com os pilares, rindo para si mesmo por Liam ter realmente caído no truque. Todo o espetáculo foi apenas uma encenação barata. Ele havia pré-cortado os pilares para que desabassem no momento certo. Agora, graças àquele truque, garantiu um bom salário vindo de Liam sem precisar levantar um dedo. Liam começa a treinar sob a tutela de Yasuji e completamente exausto. Por mais esforço que faça, ainda não consegue usar o caminho do relâmpago. Ele pergunta a Amagi se há alguma forma de aprender essa técnica, mas como ela é apenas uma empregada, não tem muito conhecimento sobre isso. Nos últimos 3 anos, Yasuji só fez Liam praticar os fundamentos da esgrima, mas Liam está começando a se cansar da repetição. Por outro lado, como já dominou todos os básicos, Amagi afirma que sua habilidade de combate está muito melhor do que antes. Mas Liam não se importa com isso. O que ele quer é um golpe chamativo, algo que parece incrível quando for executado. Naquela noite, Yasuji está em seu quarto lendo mangá, como sempre faz, ainda surpreso por ter conseguido um emprego tão incrível. Apesar de ser um vigarista, ele realmente possui algum conhecimento em esgrima. Então, nos últimos 3 anos, tudo que fez foi ensinar técnicas básicas a Liam, e está ganhando uma fortuna com isso. Mas, justo então, Liam entra no quarto e pede para que Yasuji lhe ensine o caminho do Flash. Yasuji imediatamente diz que está se demitindo. Ele inventa uma desculpa e lembra a Liam que tinha dito que demonstraria a técnica apenas uma vez. Então, se Liam está insatisfeito com isso, não faz sentido Yasuji continuar como seu instrutor. Liam imediatamente abaixa a cabeça e começa a implorar perdão por ter sido tão insolente. Yasuji diz que o perdoará dessa vez, mas que ele não deve cometer o mesmo erro novamente. Liam ainda está frustrado por não ter conseguido aprender o caminho do Flash, mas ainda precisa cumprir seus deveres como Lorde, então pede a Amagi que lhe entregue o relatório mensal. Amagi mostra a ele alguns gráficos com o estado atual da economia do planeta. Embora a dívida massiva continue inalterada, os setores de produção têm apresentado crescimento constante. Liam fica satisfeito por ter colocado Amagi no comando da administração, já que ela claramente está lidando bem com tudo. Mas Amagi aponta que a taxa de crescimento está bem abaixo do que ela havia previsto. Eles investiram muitos recursos em iniciativas como o programa de bem-estar, mas o retorno está muito aquém do esperado, dado o orçamento e o tempo decorrido. Liam pede para ver os relatórios financeiros do programa e, graças aos seus anos de experiência com contabilidade, ele imediatamente percebe o problema. Ele pede que Amagi convoque o responsável pelo programa. Poucos minutos depois, um homem aparece e Liam não perde tempo. Diz que, se ele tiver alguma desculpa, é melhor apresentá-la agora. O nobre tenta fingir que não sabe do que se trata, mas Liam está bem ciente de que ele vem desviando dinheiro do programa de bem-estar. Ele achou que conseguiria esconder isso com ajustes espertos nas faturas, mas Liam já analisou tantos registros financeiros que consegue perceber na hora quando algo está errado. E para piorar, o nobre trocou de fornecedores para o projeto. Liam o pressiona querendo saber o motivo. O nobre tenta alegar que outro fornecedor era melhor, mas se isso fosse verdade, o programa de bem-estar estaria indo muito melhor. Nesse momento, Amagi informa a Liam que já havia sido aberto um processo de desvio de verba contra esse nobre. O nobre explica que a investigação foi encerrada após descobrirem que o verdadeiro culpado era, na verdade, um de seus subordinados. Liam pergunta a Amagi se isso é verdade, e ela confirma. Mas nenhum indício real foi apresentado para comprovar que o subordinado era o responsável, e o nobre mandou executá-lo. Então Liam acusa o nobre de ter incriminado seu subordinado e o mandado matar. O nobre tenta negar desesperadamente, mas Liam percebe que cada palavra que ele diz é uma mentira.
repentina. Sem dizer nada, Linha pega sua espada e começa a caminhar lentamente em direção a ele. Nesse momento, o nobre percebe que Linha não vai cair em nenhuma de suas desculpas. Ao ouvir essas palavras, Linha desembanha sua espada e se prepara para executar o nobre, mas a maga intervém rapidamente pedindo para que ele pare. O nobre então começa a gritar, dizendo que Linha é jovem demais para entender que esse é simplesmente o modo como o mundo funciona. Mas antes que ele consiga terminar a frase, Linha corta sua cabeça fora. Ainda tomado pela raiva, Linha ordena que a maga investigue todos os nobres do planeta e execute imediatamente todos os que forem corruptos. Sobre a ordem que ele deu, ela explica que executar todos os nobres corruptos traria sérias consequências. Como quase todos são corruptos, matá-los deixaria o planeta sem ninguém para administrar. Como solução alternativa, ela sugere preparar uma seleção de robôs para assumirem os papéis administrativos do planeta. E como Linha confia no julgamento dela, ele concorda. Algum tempo depois, Linha retorna ao hangar de carga. Agora que dominou os fundamentos do combate com a espada, ele se sente pronto para treinar novamente como uma armadora de batalha. Mas justo quando está prestes a entrar em uma, Yasuji aparece o alerta de que confiar em armaduras automatizadas comuns vai impedi-lo para sempre de se tornar um guerreiro verdadeiramente excepcional. Então Linha se vira para Mashida e pergunta se há alguma armadura alternativa disponível. Mashida diz que existe, mas ela é totalmente manual e quase ninguém jamais conseguiu operá-la. E é por aqui que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.